Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar um pouco sobre química e sobre pH, né? Então estou apresentando aqui a tela para vocês, né, entenderem um pouquinho mais para ficar mais claro do que eu estou falando. Então vamos primeiro classificar o pH. O pH é uma escala que vai de 0 até 14. De 0 até 7 são substâncias ácidas. O que é uma substância ácida? É aquela que sempre vai se iniciar com H+, ou HO3+. Do 7 até o 14 vai ser uma substância base. O que é uma substância base? Que sempre vai terminar com OH-. E a gente sempre vai chamar uma substância base de hidróxido, e aí depende do nome que vem depois, mas sempre começa com hidróxido e o ácido sempre começa com ácido. No 7, a gente sempre vai ter substâncias que são neutras, que é a água pura, o sal e também, né, alguns tipos de açúcar. Beleza. Lembrando que essa escala só vale para 25 graus, com substâncias, né, que são polares, porque tem que diluir com a água. E muito importante, né, o pH da água, que é 7, é só se ela for 100% pura. A água mineral que a gente toma, tem outras coisas que mudam o pH. Beleza. Então isso é o básico, que a gente já viu até na outra prova. Então a gente sempre tem que lembrar desse ponto. Lembrando também que a água é pura, porque ela tem tanto OH quanto o H. Então ela tem a terminação e o começo de ambos os ácidos e também as substâncias base. Então agora vamos pegar a coisa mais difícil, que é a característica mais aprofundada dos ácidos e algumas características mais aprofundadas da base. Então vamos começar primeiro, né, da base, para vocês entenderem o esquema. Primeiro, a gente tem que decorar sempre o que está em vermelhinho. Então a gente tem que lembrar do hidróxido de lítio, o hidróxido de sódio, o hidróxido de magnésio e o hidróxido de cálcio. Agora, vocês devem estar se perguntando, João, por que aqui tem esse doisinho? Porque a gente sempre tem que lembrar, ó, o magnésio, para ele ficar estável, ele tem que fazer o quê? Ele tem que perder 2 elétrons. E o OH, ele tem OH-, concordam? Então a gente tem o Mg mais 2 e o OH-. Então, como a gente tem que sempre igualar a zero, a gente vai precisar de 2 OH, porque vai ficar mais 2 e menos 2, que vai dar igual a zero. Então isso é muito importante da gente lembrar. Outro ponto que a gente chama é dissociação iônica. Então a gente pega uma ligação iônica, porque as bases sempre são ligações iônicas. Metal com a metal, né, que tem íons. E a gente sempre vai meio que desmembrar ela, né, ir por partes. Então, ó, só para ficar meio claro isso que eu tô falando para vocês. O alumínio, por exemplo, para ele ficar estável, ele precisa, muito importante que ele vá perder 3 elétrons. Então, se ele vai perder 3 elétrons, ele vai ter 3 prótons a mais, então ele vai ser Al mais 3. E o OH, ele é sempre OH-, concorda? Então, a gente tem 3 aqui do alumínio, e a gente tem menos 1 do OH, e precisa dar 0. A gente precisa de 3 OH, por isso que a gente tem AlOH3. Então, isso é muito importante, né? Você saber fazer esse balanceamento. E aí, quando a gente tiver uma base forte, ela vai conduzir eletricidade, conduzir corrente elétrica. Quando for uma base fraca, ela não vai conduzir tão bem. Então, o que meio que vai depender dela ser fraca ou dela ser forte? Quando ela estiver mais próxima do 7, ela vai ser fraca. Quanto mais longe do 7, quanto maior o pH para uma base, mais ele vai conduzir eletricidade. Então, lembrar importante das bases fortes e as bases fracas, que tem alguns tipos. Então, bases fortes, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, são fortes. Quais são fracos? Quais são os fracos? O hidróxido de magnésio e hidróxido de amônia. Esse NH4 é amônia. Então é só decorar isso? É só decorar isso. É simples assim. É isso que a gente precisa saber da base. E do ácido é o mesmo esquema que a gente tem que decorar, só que ele tem uma subdivisão. Então a gente tem 2 tipos de ácido, o hidraácido e os oxiácidos. Então os hidraácidos são aqueles que não têm oxigênio na sua composição. Então a gente tem, por exemplo, o HF, que é o ácido fluorídrico, a gente tem o HCl, que é o ácido clorídrico, e eles sempre vão terminar com hídrico no final. Então ácidos hidraácidos são aqueles que não têm oxigênio e terminam com hídrico no final. Beleza, João, essa tabelinha aqui, eu tenho que decorar o que ela significa. Os oxiácidos são aqueles que dessa vez têm oxigênio. Então os ácidos que têm oxigênio são chamados de oxiácidos. E eles vão ou terminar com ico, ou eles vão terminar com osso. E João, quais que eu tenho que decorar? O vermelhinho, certo? Por quê? Porque sabendo o vermelhinho, eu já sei todos, ó, presta atenção. Aqui nessas colunas, a gente tem, ó, os elementos e a gente tem os prefixos e sufixos que terminam. Então olha o vermelhinho.
Quando a gente decora todas essas fórmulas que tem em vermelho, ó, olha, por exemplo, o enxofre, ó, H2SO4, ácido sulfúrico, tá vendo? Ó, termina com ico. Se você prestar atenção, do H2SO4 para o H2SO3 diminuiu um oxigênio. Do H2SO3 para o H2SO2 diminui um oxigênio. Então, eles vão diminuindo o oxigênio. E aí vai mudando o sufixo no final. Então, por exemplo, ó, se eu sei que o H2SO4 termina com ico, se o H2SO3 vai terminar com osso. E aí o H2SO2 vai terminar com... vai ter o prefixo hipo e o sufixo osso. Então, por exemplo, se eu pego enxofre, termina com hipossulfuroso. É só isso, João, é só isso. Se você decora o vermelho, você sabe todo o resto, porque ele vai diminuindo o oxigênio e vai mudando a nomenclatura. É muito simples isso também. E aí, diferente da base, que é o processo de desassociação iônica, aqui a gente tem a ionização. Por quê? Porque o ácido ele faz a ligação covalente, ou seja, apenas entre ametais. Então é o mesmo esquema, ó. O H ele vai ser sempre H+, ou seja, ele vai ter uma carga positiva. E o Cl, para ele ficar estável, ele tem que ganhar um elétron. Então aqui, ó, já está balanceado. Então não precisa ter mais H ou mais Cl. Aqui, por exemplo, ó, H2SO4. A gente sabe que a gente precisa de 2H. Então a gente vai ter um mais 2, concordam comigo? Porque multiplica por 2. E o SO4 ele vai ter que ser menos 2, porque tem que dar 0. Então sempre, gente, tem que dar 0 as cargas. E você tem que prestar atenção também para ver, né, se ele vai ter mais H ou mais de uma certa molécula. E prestar atenção nesse balanceamento que é bem simples. Igualzinho à base. Ácido forte, ele vai conduzir muito bem a eletricidade. Ácido fraco não vai conduzir tão bem. E tem os moderados. Então o que é um ácido forte? Tem o pH muito baixo. Fraco próximo ao 7, moderado que está no meio termo, né? Então, quando a gente fala de hidraácidos fortes, a gente tem que lembrar do HCl. Ácido clorídrico, beleza. Quais são os ácidos hidraácidos que são fracos? Por exemplo, o HF, mas não precisa decorar porque não está em vermelhinho. Quais são os oxiácidos fortes? O HNO3 e o H2SO4. Esses são fortes. Quais são os moderados? H3PO4. E quais são os fracos? O H2CO3 e alguns ácidos orgânicos. É bem simples isso, tá, pessoal? É só vocês decorarem os que estão em vermelhinho. Dessa tabelinha vocês também decoram, lembrando essa ideia do oxigênio, né, que é bem mais fácil também. Beleza, então a gente deu uma olhada aqui nessa ideia. E aí o que a gente tem que prestar atenção? Quando a gente sai da aula 18, a gente vem para a aula 19, a gente observa um processo, que é quando a gente junta um ácido com uma base. Quando a gente junta um ácido com alguma base, gera algumas mudanças. Primeira mudança, ele vai mudar o pH, né? Então, quando a gente junta um ácido com uma base, ele vai tender ao 7, ou seja, ele vai buscar a neutralidade. E sempre que a gente juntar, ele vai gerar água e sal. Mas, João, como que eu faço para fazer essa equação? É muito impossível, não. Primeiro, você presta atenção nessa tabela. Se o ácido ele termina com ico, hídrico e osso, o sal vai terminar com ato, eto ou ito. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona. Olha essa primeirinha aqui, ó. Então a gente tem o H2SO4. Qual que é esse ácido? É o ácido sulfúrico, beleza? Por quê? Porque eu decorei na tabelinha, combinado? Agora eu tenho que pensar o seguinte. Qual que é o depois? É uma base, LiOH, hidróxido de lítio, concorda comigo? Porque ó, tem o OH, então a gente tem um ácido e a gente tem uma base. Primeiro passo, identificar, identificamos. Segundo passo, a gente tem que igualar a quantidade de OH com a quantidade de H. Então, ó, esquece esses números que estão na frente. Tá vendo que tem 2 hidrogênios e tem 1 OH? Tá vendo que não tá igual? A gente tem que ter a mesma quantidade de H e a mesma quantidade de OH. Então a gente vai colocar esse 2 na frente, porque aí a gente vai ter 2 OH e 2 H. Igualamos? Igualamos. E aí agora a gente vai montar o produto. A gente vai montar o sal. Então qual que é o sal? Primeiro, é sempre a primeira letra da base, então o lítio. E a gente coloca um 2 porque tem esse 2 aqui na frente, então Li2. E a última molécula do nosso ácido, que é o SO4. Então o sal ele vai ser Li2SO4. Agora pensa um pouco comigo, ó. H2SO4, qual é o nome desse ácido? Ácido sulfúrico. E quando termina com ico, ele vai virar ato. Então a gente vai ter um sal que vai ser um sulfato de lítio. Então o nome desse sal vai ser sulfato de lítio. Então eu pego a terminação, eu pego o elemento, né, final aqui, que é o enxofre, ó,
que é o principal. Eu coloco a terminação dependendo da finalização do ácido. E eu coloco o elemento no início, que é o lítio. Vamos pegar outra aqui, ó. Por exemplo, ó, o HClO2 é o ácido, concordam comigo? E ele vai ser o quê? Ele é um ácido cloroso, né? Porque eu lembrei na tabela que ele diminuiu um oxigênio, então ele termina com oso, beleza. Então esse aqui é o nosso ácido. E aqui a gente tem a nossa substância que é base. Então, ó, observem, a gente tem 2 OH e a gente tem um hidrogênio. Então a gente vai ter que botar um 2 na frente para poder igualar, beleza. Então aí faz o passo que eu falei, igualamos. Então a gente passa o primeiro da base, que é o cálcio, e a gente passa o finalzinho, sempre esquecendo, né, eliminando o H pro final do nosso sal. Lembrando de colocar o 2, por que tem esse 2 aqui? Porque tem esse 2 aqui na frente. Então qual que é o nome desse sal? Ó, ClO2. Eu sei que esse aqui é o ácido cloroso. Quando termina em oso, ele vai colocar ito. Então a gente vai chamar ele de clorito de cálcio. Simplesmente assim, a gente muda a terminação e a gente coloca o nome dessa molécula que está na frente. Então, cálcio, alumínio, magnésio, enfim. E a água, João, como que eu sei a quantidade de água que eu vou colocar? Você sempre tem que ter a mesma quantidade de oxigênio de um lado e a mesma quantidade de oxigênio no outro. Então, ó, nessa molécula aqui do ácido, ó, a gente tem quantos oxigênio? 4, porque ó, 2 vezes 2, 4. E aqui a gente tem quantos? 2. 4 mais 2, 6. Vamos lá. Aqui a gente tem quanto? 4. Faltam quantos oxigênios para dar 6? Então faltando 2. Então aqui eu vou ter que precisar de 2 vezes a água para que dê 6 oxigênio. É só isso, João. É só isso. Você tem que lembrar dos ácidos e das bases? Tem que lembrar, porque aí você vai conseguir fazer toda essa equação. Mas ele pode fazer o contrário. Ele pode te dar o nome do sal e pedir a equação. Vamos tentar fazer aqui, ó. Carbonato de lítio. Beleza. Se é carbonato de lítio, eu já sei que a gente vai ter uma base, que é o LiOH. Concorda comigo? Porque sempre o lítio se refere à base. E aí o lítio, ele sempre vai ser uma substância que vai ser base quando ela tiver com H. Então a gente já tem aqui a base da origem. Então, ó, quando a substância base é o hidróxido de lítio. E o ácido, João? O ácido a gente tem que pensar, ó, termina com ato. Ou seja, o ácido tem que terminar com ícaro, concorda comigo? E é carbono. Então vai ser ácido carbônico. Então a gente vai ter o ácido carbônico mais o hidróxido de lítio. E aí a gente vai ter a formação do sal, que é o Li2CO3. Então é basicamente você pensar, você ler e lembrar. Sempre a última palavra se refere à base. A primeira se refere ao ácido. Ó, aqui ó. Vamos olhar o último. Nitrato. Beleza, nitrato significa que o ácido termina com isso, ico. Então qual que é? O ácido nítrico, concorda comigo? Ácido nítrico, beleza. E qual que é a forma do ácido nítrico? Ah, eu tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar na tabela. Eu tinha que ter decorado na tabela. E o cálcio? Se é cálcio, eu sei que é SaOH. E aí, ó, eu já sei basicamente a fórmula deles. Porque, ó, o cálcio, ele vai ter Ca mais 2, concordam? Porque ele precisa perder 2 elétrons para ficar estável. E aí o H, como ele é menos, ele vai ter que ter 2, para ficar 2 e menos 2. Então essa é a fórmula do hidróxido de cálcio. Esse aqui é do nítrico. João, como que você sabe? Eu não sei, eu tive que olhar na tabela e decorei. E aí, fazendo isso aqui, eu sei fazer o sal. Eu sei formar o sal, né? Eu sei formar isso aqui, lembra, ó? É esse, concordam comigo? E aí depois eu tenho esse aqui depois. Por que tem esse 2? Porque para igualar a quantidade, eu precisei ter 2 hidrogênio, ó, aqui tem um hidrogênio, aqui tem 2 OH, então precisa ter um 2 aqui na frente do H para que dê certo. Então, João, é basicamente isso? É isso, você saber, né, com o nome do sal, fazer a fórmula e fazer a fórmula e encontrar o sal. Ponto importante, né, que eu não falei ainda que é importante ser considerado. O que vai considerar também uma substância, ela ser bastante, conduzir bastante eletricidade, é a quantidade de íons presente, a concentração de íons. Então, a quantidade de íons num volume específico. Então, pensa assim, ó, eu tenho uma substância e ela tem pouca quantidade. Ela vai conduzir muita eletricidade. Se eu tiver muita quantidade, vai conduzir menos. Por quê? Porque vai ter íons espalhados em um volume maior. Então, vai ser mais concentrado com uma menor quantidade. Se eu coloco água, que a gente chama de dissolução, ele vai diminuir a concentração. Ou seja, vai diminuir também a condutibilidade elétrica. Isso é muito importante. Então, a quantidade, a concentração de íons vai também identificar a condutibilidade elétrica. Outro ponto importante
Quando a gente coloca sal na água, ele também vai aumentar a condutibilidade. O açúcar não. Por quê? Porque o sal ele se dissolve. Então os íons do sal, ele vai começar a se concentrar e vai trazer essa característica da eletricidade. O açúcar não, o açúcar ele não vai se dissolver, ele vai continuar molécula, ele não vai proporcionar os íons, beleza? Isso é importante. Por fim, a gente tem uma coisa que a gente vai chamar de indicador ácido-base. Então, é uma substância que eu coloco em uma substância líquida e aí ela vai proporcionar uma cor. E aí, olhando um espectro, né, dessa substância, eu consigo ver se ela é ácido, base ou neutra. Então, é muito importante a gente observar, né, o espectro e assim eu determinar se ela é ácido ou base. Muito importante, pessoal, lembrar de decorar os ácidos, decorar também as bases, lembrar das fórmulas e entender bastante essa ideia, né, da condutibilidade. Isso é muito importante. Então é isso, bons estudos. Vai ter também o Docs para ajudá-los. Valeu, bons estudos. Obrigado.